E aí, pessoal, tudo bom? Rafael Verdim, professor de História do Brasil, e hoje a gente vai gravar um conteúdo muito importante sobre a economia colonial portuguesa, né, aqui da colônia portuguesa, que a gente chamou hoje de Brasil. A gente vai falar sobre as atividades complementares do açúcar. Quando a gente fala atividades complementares do açúcar, a gente está falando daquelas atividades que são fundamentais para que a cultura açucareira exista aqui no Brasil. Então, geralmente, essas atividades complementares, elas são algumas outras atividades que sustentam de alguma forma o desenvolvimento da cultura açucareira. Outras delas são culturas alternativas. A gente sabe que nem todas as pessoas que vêm aqui para o nosso território colonial vão ter a possibilidade de serem senhores de engenhos. Então é nesse sentido que muitos indivíduos, especialmente aqueles mais empobrecidos, vão desenvolver algumas atividades complementares, mas que não necessariamente suportam a economia açucareira, beleza? Vamos começar aqui falando sobre atividade pecuarista aqui na colônia. A gente tem dois momentos importantes da pecuária. Só que agora nós estamos falando da pecuária bovina para abastecimento dessa cultura açucareira lá no Nordeste. Vamos lembrar a região onde se produz açúcar no Nordeste brasileiro. Na verdade, em todo o nosso território, a região em que o açúcar fica restrita é o litoral, beleza? E no caso do Nordeste não é diferente. O litoral nordestino produz cana-de-açúcar. E como forma de sustentar essa economia açucareira, a gente tem no interior dessa região Nordeste, estendendo até parte do que hoje é a região Sudeste do nosso território, né? O desenvolvimento da cultura pecuarista. Gente, a cultura pecuarista ela é importantíssima para esse apoio à indústria açucareira aqui no Brasil. Por quê? Porque a atividade produtiva do açúcar, ela passa pelos engenhos. E os engenhos, pelo menos aqueles mais comuns, vão lembrar que são 3 os principais tipos de engenhos que a gente tem aqui no Brasil colonial. O mais rudimentar deles é um engenho de menor porte, que geralmente está nos ambientes domésticos, que é movido com a força motriz humana. Os escravizados eram utilizados para fazer com que esses engenhos girassem. O mais comum entre os engenhos é o engenho movido à força motriz do gado bovino, certo? São engenhos de grande porte e são aqueles que são mais comuns aqui dentro do nosso universo açucareiro colonial. Existe um outro tipo de engenho, que é o engenho real, aquele engenho com as rodas d'água. Esse engenho, ele é, durante muito tempo, muito pouco comum aqui no Brasil, especialmente por causa do seu alto valor para que seja construído. Então, o gado ele é a força motriz para o tipo de engenho mais comum dentro da nossa lógica açucareira colonial. Lembrando que o consumo de carne desses bois quase não existe. Quem consome carne nesse momento, gente, é só essa elite açucareira, né, dos senhores de engenho e os seus agregados. E mesmo assim é uma carne que aqui no Nordeste não vai ser produzida para consumo humano em grande quantidade, porque qual que é o foco? É abastecer os engenhos com essa força motriz. A carne também ela não é tão consumida assim porque ela não tem tanta qualidade. Vamos pensar que um boi que trabalha no engenho, depois que ele morre, a carne vai se perder? Não, ela vai ser consumida, mas é uma carne de péssima qualidade, porque esse boi foi criado ali no desenvolvimento dessa atividade que cria músculos nesse boi, né? E essa carne musculosa, ela não é boa, tão boa assim para o consumo. O que é importante da gente ressaltar aqui nessa cultura pecuarista? É a produção do couro. Couro é um produto de altíssimo valor lá na Europa. Então, por isso, o couro ele vai ser bastante utilizado nesse complemento de renda daqueles que trabalham na atividade pecuarista. Principal região produtora de gado para abastecimento da região açucareira, a região do Vale do Rio São Francisco, também conhecido como Rio dos Currais, ok? Então essa é uma das mais importantes e a primeira atividade complementar que a gente analisa aqui. Além do gado bovino, a gente tem o tabaco como uma cultura fundamental no desenvolvimento dessa lógica colonial açucareira. A gente tem que lembrar o seguinte, a estrutura produtiva do açúcar no Brasil é caracterizada por um regime de plantation.
latifúndios monocultores que destinam grande parte ou a maioria da sua produção para exportação e que utilizam a mão de obra africana negra escravizada. Para a aquisição dessa mão de obra negra escravizada, a gente tem que ter um escambo na costa africana. E o tabaco é um desses produtos que vai ser utilizado como a moeda de troca por indivíduos escravizados que vão ser vendidos posteriormente aqui no Brasil açucareiro, certinho? Gente, o tabaco então serve como uma moeda de troca para esse mercado escravista ou esse mercado escravocrata. Por isso que ele faz parte de uma composição muito importante dentro dessa lógica colonial açucareira. Além do tabaco, a gente tem a cachaça também, mas a cachaça ela vai ser desenvolvida muito mais na região de São Vicente, enquanto o tabaco vai ficar quase que restrito ao Recôncavo Baiano, beleza? Recôncavo Baiano, um dos principais produtores de tabaco do mundo nesse período colonial, ok? Outra atividade que é importantíssima, a atividade algodoeira. A atividade algodoeira que eu registrei aqui, ó, se desenvolve em importantes ciclos no século XVIII e no século XIX, mas que começa a ser produzido aqui no Brasil ainda no século XVII. No ano de 1612, os franceses, que já tinham tentado, ainda no século XVI, ocupar parte do nosso território na chamada França Antártica, que pertencia ali territorialmente ao que hoje é a Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro, os franceses voltam a ocupar território nosso no Maranhão, em 1612. São rapidamente expulsos pelos portugueses. Mas antes de serem expulsos, eles introduzem uma cultura algodoeira, que como os portugueses não tinham foco de exportar algodão, vai servir para desenvolver uma cultura de vestimentas para os escravos. Quem era senhor de engenho comprava suas roupas de fora, comprava suas roupas lá da Europa, mas os escravizados geralmente usavam roupas feitas com algodão, que era um algodão de péssima qualidade, algodão de estopa. A população pobre brasileira também se vestia com esses tecidos feitos desse algodão cru, beleza? Século XVIII, século XIX são importantes ciclos algodoeiros, por quê? Quem que abastece a economia inglesa têxtil com algodão durante grande parte da existência do período colonial? São os Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, é caracterizado como região de exploração colonial, certo? E o algodão abastecia a Inglaterra. No século XVIII, ali mais ou menos no finalzinho, segunda metade do século XVIII, começando a partir de 1776, a gente tem a Revolução Americana. E os Estados Unidos, que agora estão se constituindo enquanto nação, deixam de fornecer esse algodão. De quem que a Inglaterra vai comprar esse algodão, então? Aqui do Maranhão. No século XIX, em virtude da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que também acaba praticamente com as lavouras, a gente tem o desenvolvimento dessa cultura ainda mais aqui no Brasil para abastecer a indústria têxtil. Na verdade, século XIX, já a indústria têxtil inglesa, certo? As drogas do sertão, gente, que são especiarias e temperos, pimenta, cravo, canela, ervas aromáticas, ervas medicinais, todas elas têm um altíssimo valor lá na Europa. Ela vai ser uma atividade alternativa ao desenvolvimento do açúcar, que vai ser praticada principalmente por aqueles indivíduos empobrecidos. Em São Vicente a gente tem o desenvolvimento de uma cultura açucareira, como eu disse, mas depois que começa a existir uma concorrência de Pernambuco, São Vicente se empobrece. E é aí que a gente tem o desenvolvimento mais intenso de uma atividade dos bandeirantes paulistas dessa prospecção de drogas do sertão. Então é uma atividade para quem não consegue estabelecer renda a partir do cultivo agrícola da cana-de-açúcar, certo? Principal região fornecedora de drogas do sertão é a região amazônica. Até porque a região amazônica ela tem uma das maiores, se não a maior, biodiversidade, não só de fauna, mas também de flora. E é daqui então que essa galera tira grande parte dessas drogas do sertão, certinho? Com um alto valor lá na Europa, por isso bastante lucrativo. E grande parte dessa produção sai também dos portos do Maranhão, mais próximos da Europa do que o porto de Salvador e de Recife, beleza? Agora, por último, mas não menos importante, a gente tem a atividade de subsistência. Pessoal, imagina se no Brasil a gente só produzisse cana-de-açúcar.
a população não se sustentaria, porque não teria alimentação básica para que essa população colona sobrevivesse. Então é em função disso que a gente tem a apropriação dos portugueses de técnicas de plantio dos nativos, especialmente a técnica da coivara, que é a derrubada e a queimada controlada de um determinado território, para poder produzir artigos que já eram tradicionais entre os nativos. O que serve de subsistência para os colonos aqui na América Portuguesa? Basicamente, milho, feijão e mandioca. Não curiosamente, né, a gente tem essa produção sendo desenvolvida, como eu disse, porque já eram praticadas essas culturas pelos nativos indígenas aqui no nosso território, mesmo antes da chegada dos portugueses. E a principal região produtora de subsistência, ou melhor, as principais regiões produtoras de subsistência são as periferias dos engenhos. Vamos pensar, eu vou destinar parte do latifúndio que eu tenho, vou pegar parte dessas terras e vou destinar a produção desses víveres. Por quê? Porque eu preciso alimentar a minha família, porque eu preciso alimentar os meus escravizados que executam um trabalho também na lavoura açucareira, certo? Então é por isso que nas periferias que a gente tem uma grande concentração dessas atividades. Porém, algumas regiões do Brasil vão se especializar nessa produção de subsistência e abastecimento comercial de outras regiões do Brasil. Lembra de São Vicente que eu falei que se empobrece com a competição com Pernambuco? Quando eles se empobrecem, eles passam a explorar também as drogas do sertão, mas eles passam a explorar qualquer tipo de cultura que dê dinheiro. E é por isso que os bandeirantes de São Vicente, junto com essa atividade prospectora de drogas do sertão e várias outras, né, como a escravidão de indígenas, o comércio desses escravizados nativos, os vicentinos, hoje a gente pode chamar de paulistas, também vão se especializar na produção dessa subsistência e no abastecimento de outras regiões açucareiras, beleza? Então aqui a gente fica por aqui hoje e é isso. Até a próxima.